Bandeirantes, ontem à noite, no Esporte em Debate, que tem Ricardo Capriotti, tem o Alexandre Pretzel, tem o Leandro Quesada, tem o João Paulo Capelanes e agora Denis Gavazzi. Nosso diretor Denis Gavazzi está participando também diariamente do programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. O vice de futebol do Corinthians, Armando Mendonça, soltou o verbo para falar mal, obviamente, da gestão do Augusto Melo. E tem uma pegadinha aí, porque na sequência o Augusto Melo pediu para se defender. Ou seja, o caldo engrossou de vez. Vamos ouvir primeiro o que disse o Armando Mendonça. O Augusto Melo, ele não é transparente, ele não foi leal aos sócios, não foi leal ao Corinthians e não foi leal à torcida que sempre nos apoiou. E eu presenciei muita coisa dentro do clube que não condizem com o que o presidente Augusto Melo vem falando na imprensa. A gestão não foi nem um pouco responsável com a administração do dinheiro. O Corinthians é uma potência, o presidente topou abraçar esse projeto, ele é responsável pelo pagamento da dívida. Nós fizemos uma campanha falando que iríamos mudar o modelo de gestão. Éramos oposição ao modelo que estava na época. Nós ganhamos uma eleição, o presidente Augusto Melo não fez absolutamente nada diferente. Absolutamente nada diferente. E não fez absolutamente nada daquilo que ele prometeu que iria fazer. Bom, o julgamento tem data marcada para dia 26, segunda-feira que vem. Segundo o Bernardo, vai ser um dia quente, porque tem a apresentação do Ancelotti, tem o novo presidente da CBF e agora tem a votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que vai ter que se defender da reprovação das contas do ano passado, caso Vaidbet, questão da facção criminosa, crise da política interna, perda do apoio das torcidas, enfim, tudo isso, né? Então falou Armando Mendonça. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, estava ouvindo a entrevista da Rádio Bandeirantes, a quem nós agradecemos, inclusive, a audiência, né, em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e aí ele ligou e disse o seguinte, ouça. Infelizmente, desde o dia 2 de janeiro de 2024 até agora, não me dão um dia de paz e o tempo todo, desde o dia que eu assumi isso aqui, é impeachment. São 10 dias que eu ainda preciso trabalhar para o Corinthians, que é o que eu já tenho 4 grandes contratos, que eu vou falar para vocês aqui, para fechar contrato de bilhões. Ou seja, eu estou preocupado em trabalhar para o Corinthians, eu não estou preocupado. Desde o primeiro dia, eu gostaria que falasse ou que provasse o que tem de errado aqui, o que nós fizemos de errado. É uma política suja de pessoas que não deixa alguém fazer o bem para o Corinthians. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas que está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, porque aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians. E muita gente estava atrapalhando o seu trabalho. A pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Eu não tinha um time de futebol, hoje eu tenho um time que vale mais de 720 milhões de reais. Isso é um ativo para o clube. Se eu vender 700 milhões, Capriotti, minha dívida já cai para 1.800. Se eu pagar a minha arena, ela cai para 1 bilhão e 100. E eu, em apenas um ano, com toda essa dificuldade, Capriotti, em apenas um ano, o Corinthians beirando a segunda divisão do Paulista, beirando a Série B do Brasileiro, Capriotti, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita. Ele cita o nosso companheiro Ricardo Capriotti, diretor de esportes, inclusive, da Rádio Bandeirantes. Nessa entrevista, ele falou de perseguição, de complô e de política suja, que é uma forma dele se defender, inclusive, para os associados, que terão peso de voto na semana que vem, na segunda-feira. Ou seja, o balaio de gato está aberto e o gato está miando. Imagina se ele não tivesse feito mal ao Corinthians, né? A dívida aumentou em mais de 800 milhões de reais na gestão dele só no ano passado. Então, imagina se ele tivesse feito bem ao Corinthians. Ele fala, não, meu elenco vale tanto. Como é que você contratou? Você não pode? Você não pode gastar mais do que arrecada? Isso é o certo, né? Porque o Corinthians tem credores. Imagina uma coisa, eu te devo uma grana e você me vê andando de BMW pela rua. O que você ia achar?
Eu trocando de carro e você sendo um credor meu. Eu ia te dar uma sova, como diria minha avó. É lógico, é lógico. Então, pelo amor de Deus, né? Corinthians com um monte de credores gastando o que não tem. E aí o Augusto Melo, claro que em última instância é o principal culpado por isso. Então ele faz mal ao Corinthians. Ele faz mal ao Corinthians, Augusto Melo. E se essa história também, é bem verdade que os caras lá da Renovação e Transparência ajudaram a botar o Corinthians no buraco também. Mas ele sabia da situação. Ele sabia que estava pegando um rabo de foguete pela frente. E o que ele fez? Vou estancar aqui a gastança, que nada, vou gastar mais. Ontem teve uma entrevista sensacional, né? Só que eu estou sendo irônico, né? Do Thiago Maranhão, que é o diretor de comunicação do Corinthians. Trabalhou na Band também. Isso. Ele falando que na reunião que eles definiram que ia contratar o Memphis, alguém falou assim, não vamos pensar em dinheiro. Como é que não vai pensar em dinheiro, cara? Para trazer o Memphis Depay. É uma esculhambação. Ninguém está preocupado com o bem do Corinthians nessa história aí. Ninguém. Augusto Melo não está, os caras da Renovação e Transparência não estão, as pessoas cuidam e cuidaram mal do Corinthians. Lamentável. É. Mas não foi ele, Augusto Melo, que disse recentemente numa entrevista que não vai arcar com a dívida que não é dele? Mas aí é o seguinte, meu irmão, a dívida não é ele. Não é da dele. instituição, Exato, que ele preside, exato. Você assumiu o clube dessa forma. Lógico. Você se comprometeu com a coletividade que você ia dar um jeito, já que o clube vive uma crise profunda do ponto de vista financeiro. E ele não cumpriu com isso, pelo contrário. O clube ficou mais endividado. É praticamente, eu não sei se é possível recuperar, sinceramente. O Rosalá Santoro deu uma entrevista aqui para o Band Esportes, pra gente. Recuperar o quê? O Augusto Melo no cargo? Não, na permanência dele? A dívida? A dívida. Impagável. Impagável. Pois é. Esquece. Eu não sei se é possível recuperar. É que o Rosalá deu uma entrevista pro Bola Rolando, no ano passado, se eu não me engano, e ele deixou naquela entrevista muito claro que o Corinthians precisaria de aproximadamente 9 anos para colocar a casa em ordem. Se colocasse o pé no freio hoje. Exatamente. Naquela época, melhor dizendo. Exatamente. Porque, é claro, as receitas estão aumentando. Todos os clubes estão aumentando as receitas. Vocês já perceberam isso? Os presidentes batem no peito. Comigo as receitas aumentaram. Claro. É a situação do país. As receitas aumentaram, porque tudo aumentou. Mas o endividamento aumenta. Exatamente. E aí o que você fatura, você não cobre. Ou seja, continua gastando o que não pode. Só tem duas saídas. Ou o calote